Gente, hoje falaremos sobre obras públicas e como atender à nova Lei de Licitações e Contratos, a 14133, com os auditores do Tribunal de Contas da União, os professores André Baeta e Rafael Giredini. Bom, a gente vai fazer uma breve conversa sobre, claro, BIM, mas a gente vai falar sobre inovação. Rafael, eu ouvi falar que tem tal de uma obrigatoriedade agora de usar BIM, de fazer projeto com BIM. É verdade mesmo? Poxa, a gente está aqui na prefeitura, estamos fazendo projeto, executando obra, e a gente não sabe muito o que fazer. Eu posso ou devo? Sabe por quê? Porque, na realidade, o artigo 19, que é esse que você já deve ter ouvido falar, ele diz assim, ó, artigo 19, parágrafo 3º. Nas licitações de obras e serviços de engenharia e arquitetura, sempre que adequado ao objeto de licitação, será preferencialmente adotada a modelagem de informação da construção, ou Building Information Modeling, BIM, ou tecnologias e processos integrados similares ou mais avançados que venham substituir. Rafael, pelo que eu estou entendendo aqui, preferencial não é obrigatório. Pessoal, deixa eu colocar uma coisa para vocês assim, ó. Sempre que aparecer numa lei de licitações, no direito administrativo, um poder, geralmente a gente tem que lê-lo assim, ó, deve, ou explique por que não fez. Eu vou tentar explicar para você por quê, qual que é a lógica jurídica dessas palavras pode, preferencialmente, dentro, por exemplo, de uma lei de licitações e contratos. Nós, administradores públicos, ou quem quer que milita com a coisa pública, a gente tem um dever de prestar contas por tudo que a gente faz. Está lá no artigo 70 da Constituição. Então a leitura geralmente é faça desse jeito, ou explique por que não fez. Essa é a maneira de ler a tal da preferência do BIM na administração pública. Eu trouxe aí o macro processo de planejamento da contratação da Lei 14133, né, para obras de engenharia. Então, diz a lei que toda contratação de obra pública vai começar com um documento, que é um documento de formalização de demanda. Nós vamos ter uma etapa de elaboração do estudo técnico preliminar. Esse estudo técnico preliminar, ele vai, em última análise, ter que concluir se a obra é viável ou não e quais seriam as melhores alternativas, as melhores soluções para se implantar a obra, né? E o anteprojeto vai desenvolver, né, aquela solução que foi escolhida como a melhor no estudo técnico preliminar. E a partir daí vamos ter o projeto básico e o projeto executivo. A nova lei fala que o projeto básico é sempre obrigatório. E o projeto executivo, via de regra, é obrigatório em toda obra. Tem algumas exceções, né? Se for uma obra comum, em que o estudo técnico preliminar demonstrar que não vai haver prejuízo para a qualidade da obra, então o projeto executivo pode ser dispensado. Então, o que eu faria para vocês, né? Eu vou construir uma escola. Embora uma escola seja uma obra comum, projeto básico é obrigatório, projeto executivo também é obrigatório, porque é uma obra que tem uma certa complexidade. Se for eu construir uma obra bem mais simples, eu construir uma parada de ônibus, aí convenhamos, uma parada de ônibus pode ser feita simplesmente a partir de um projeto básico, não é necessário ter um projeto executivo. Então, acho que a lei foi muito inteligente nesse sentido. Dependendo do instrumento de planejamento que eu for utilizar para licitar a obra, se eu for licitar a obra a partir do projeto básico ou do projeto executivo, eu vou poder escolher entre os regimes tradicionais de execução contratual. A empreitada por preço unitário, a empreitada por preço global, a empreitada integral, a tarefa. Na verdade, são os mesmos regimes de execução que já existem hoje na Lei 8666 e foram mantidos na nova lei. Agora, eu tenho um novo regime, que é o regime de fornecimento e prestação de serviço associado, que está sintetizado nessa sigla, né? RFP-SDA. Né? Esse regime ele conjuga a construção da obra com a posterior manutenção e operação. Então, é uma modalidade de contratação muito interessante, que praticamente torna a obra como uma mini parceria público-privada. Né? O construtor executa o objeto e depois ele fica encarregado de dar manutenção daquele objeto por um período que pode ser de até 5 anos, prorrogável por mais 5, ou seja, totalizando 10 anos. Mas a nova lei traz a figura da contratação da contratação integrada, em que eu vou licitar a obra a partir do anteprojeto de engenharia e quem vai fazer o projeto básico, o projeto executivo, vai ser o próprio construtor. Na literatura internacional, a contratação integrada é chamada de design build, né?
E eu tenho também a possibilidade de ter a contratação semi-integrada, que por definição ela tem que ser licitada a partir do projeto básico, e quem vai desenvolver o projeto executivo e fazer a obra é o próprio construtor. Eu vou desenvolver os projetos da minha obra organicamente, vai ser meu próprio órgão, né, que vai fazer os projetos, com os engenheiros do quadro próprio da prefeitura, ou se eu não tiver profissionais capacitados para desenvolver esses projetos no meu órgão, qual a alternativa que me resta? Eu vou ter que contratar o desenvolvimento desses projetos. E sim, vou defender aqui, né, como eu já falei até como cidadão brasileiro, que os projetos sejam preferencialmente licitados em BIM, ou se forem desenvolvidos dentro do órgão, que eles sejam, né, desenvolvidos em BIM, porque eu acredito que o BIM vai trazer uma série de ganhos. Bom, então aqui esse slide está trazendo o dispositivo que o Rafael já apresentou para vocês da nova lei, o artigo 19, parágrafo 3º, e a gente tem em nível federal o decreto 10.306 de 2020, que estabelece a Estratégia Nacional de Implantação BIM no âmbito da Administração Pública Federal. Para falar a verdade, esse decreto é de uso cogente apenas para o Ministério da Infraestrutura e para o Ministério da Defesa, mas outros órgãos, outros ministérios podem utilizar os marcos que estão previstos nesse decreto. Esse slide mostra alguns usos e vantagens do BIM nas obras públicas. Então, na etapa de projeto, poderia falar aqui horas sobre os benefícios do BIM, mas eu diria, em apertada síntese, o BIM vai melhorar ali a compreensão, o entendimento do projeto, simplesmente porque as pessoas têm limitações de ver um projeto em 2D, e quando você vê um projeto em 3D, a compreensão é muito facilitada. Tá? Vai reduzir as interferências entre disciplinas, como já falei, vai facilitar a compatibilização, mas o BIM traz uma vantagem muito grande, né? Porque ele trabalha com objetos, esses objetos são paramétricos e são inteligentes, eles estão associados entre si. Então, por exemplo, eu tenho no BIM eu tenho uma parede, que é um objeto, tem uma janela, que é outro objeto que está associado àquela parede, tem uma viga, tem um pilar de concreto armado, que é um outro objeto que está associado à parede. O que acontece? Se eu chegar e alterar a locação dessa parede, ou alterar a espessura dessa parede, automaticamente no modelo digital vai alterar todos os objetos que estão associados àquela parede. Então vai mudar a espessura da viga, do pilar, aumentar a espessura da parede, vou deslocar esses objetos do meu modelo. Então, no modelo de AutoCAD, né, esse tipo de alteração de projeto não é automática e ele depende muito da atenção humana e daí surgem erros. No modelo em BIM, né, esse tipo de mudança que é comum no processo de desenvolvimento de qualquer projeto passa a ser automático e não depender exclusivamente da atenção humana, né? Eu também vou poder correlacionar todas as informações que estão no meu modelo centralizado em BIM com objetos, né, que vão estar em bibliotecas, né, e nessas bibliotecas, além de ter a representação gráfica daquele objeto, por exemplo, um vaso sanitário, eu tenho ali as especificações. Isso evita um erro muito comum, né? Eu mudo ali uma especificação no meu desenho, né, na minha representação 3D, e esqueço de mudar o memorial descritivo da minha obra. Então, a gente vai ter ali uma especificação, um memorial descritivo, que vai ser sempre atualizado de forma automática com o meu modelo gráfico. Bom, na questão da programação e no cronograma da obra, né, a gente vai poder escolher alternativas para o sequenciamento da obra e vão poder antecipar problemas na execução da obra na fase de planejamento, né? Então, vão ser incrementada a probabilidade de você terminar a obra dentro do prazo e da forma como ela foi planejada. Bom, os ganhos que nós teríamos na fase de orçamentação da obra, né, seria a codificação temática dos serviços e insumos. Isso exige uma certa dificuldade, tem alguns probleminhas, mas sim, o BIM vai permitir pelo menos um levantamento de forma mais séria e mais automática dos quantitativos, né? E a gente, como falei, vai poder associar esses quantitativos levantados a uma tabela de custos. E aí o que a nova lei de licitações e contratos traz, né, como de uso, né, preferencial para todos os entes federativos, União, estados, municípios,
é a tabela do SINAP para obras públicas em geral e a tabela do ciclo para obras de infraestrutura de transportes, né? Então, o BIM vai facilitar muito essa questão da orçamentação da obra e sua aderência ao que a lei preconiza. Bom, e na fase de execução da obra, né, além de permitir, né, a consequência da programação da obra, que a obra seja efetivamente executada na sua sequência correta, né, eu não vou ter problema. Já vi um caso uma vez, né, o pessoal construiu um hospital e esqueceu de instalar o tomógrafo antes de executar o hospital, né? Aí a obra está prontinha, chega o tomógrafo para ser instalado, aí tem que sair quebrando parede, arrebentando tudo. É o típico problema de fazer obra na sequência errada, né? As coisas têm um momento certo para serem feitas, né? E o BIM pode evitar esse problema. Bom, vai obviamente evitar erros de execução e desperdício de material, e vai permitir, como eu falei, que você tenha um as-built da obra, que vai ser um ponto de partida para fazer manutenção. Mas o mais importante, né, é permitir a industrialização e a automação da obra. Eu acredito muito que no futuro, né, eu acho que um dos campos que a gente tem mais a evoluir é a questão da automação da obra, que vai ter como consequência, né, melhorar a sustentabilidade da obra, né? Por que melhorar a sustentabilidade da obra? A construção civil, se vocês não sabem hoje, ela gera metade do resíduo sólido gerado no mundo, é a construção civil. Ela é uma atividade de longe a que consome mais recursos naturais e a que gera mais resíduo sólido. Então, você industrializar o canteiro de obras, você reduzir o volume de perdas, significa melhorar a sustentabilidade da obra. E, como eu falei, o BIM vai ser utilizado na manutenção predial. Vou começar o BIM fazendo um projeto. Depois que eu estiver fazendo o projeto em BIM, eu vou fazer o as-built da obra, vou executar a obra em BIM. Depois que eu estiver fazendo a obra, fazendo o as-built da obra em BIM, estiver fazendo o orçamento, o planejamento da obra em BIM, eu vou começar a usar o BIM, né, na manutenção predial, seguindo a sequência que está ali no decreto, tá? Que também está em parte da literatura técnica sobre o assunto, né? Eu começo com 3D, né, modelagem, vou para o 4D, que é o cronograma da obra, vou para o 5D, que é a orçamentação, né? Um dia eu vou chegar no 6D, no 7D, que é a manutenção, a sustentabilidade da obra, e quem sabe um dia a gente não chega na construção industrializada, né? Vamos seguindo um degrauzinho de cada vez, tá? Mas uma outra abordagem, como é que meu órgão pode usar BIM, né? Pensando em etapas, né? Primeiro, assim, a gente tem que saber BIM para quê, né? O que eu vou fazer com BIM? Eu quero só fazer modelagem, eu quero fazer os cálculos estruturais, instalações, eu quero fazer orçamento, eu quero fazer manutenção, mas definindo o escopo do que vocês querem fazer, talvez isso exija até uma certa reflexão interna. Basicamente, vocês vão ter que contratar o hardware e escolher os softwares que vocês vão necessitar. Isso não costuma ser complexo, são contratações simples, tá? E depois vocês vão ter que ter necessariamente uma capacitação de uma equipe para fazer um projeto piloto, né? Para ter um aprendizado, né? Uma etapa subsequente talvez fosse desenvolver um BIM Mandate, um caderno de encargos em BIM, né? Elaborar um termo de referência, um edital para essa primeira contratação, né? Ter um projeto piloto, pôr esse projeto piloto em prática, ver os aprendizados que vocês vão extrair daí, né? E daí partir para metas mais ambiciosas. Professor Baeta, muito obrigado por compartilhar o conhecimento. Eu quero ressaltar de novo essa chamada, esse alerta, esse apelo também aos outros atores da construção civil, como o professor muito bem lembrou, sobre as construtoras, sobre todos os outros setores que estão envolvidos, que não adianta que este movimento seja isolado, ele precisa ser conjunto e o caminho é esse, não tem mais volta.